Essa é uma história que poderia ser contada para toda uma trajetória de uma banda. Mas não é. Ou melhor, também é. Aqui mistura-se acordes, acústicos, elétricos, sonoridades, intensidades e por trás delas música e história. Afinal, de quem estamos falando? Eletroacordes, já ouviu falar? Eu também não. E muito provavelmente pouco se ouvirá, enquanto os nichos e mídias tradicionais se distraem com o apelo fácil do dinheiro da indústria fonográfica. Mas essa discussão fica para um outro momento. O que vale aqui é o rock autoral de uma banda gaúcha que completa 10 anos. Então, por que de não falar de seus 2 EPs lançados, mais de 100 shows, 5 clipes gravados, 40 registros audiovisuais, entrevistas, curiosidades? Porque tudo se resume em Aquele Beijo, o desfecho de uma canção para o 3º EP da banda que tem muito mais a contar em 5 minutos de canção do que em uma década de banda. Tá curioso? Então vamos lá. Bom, o processo daquele beijo, sua composição, ela veio no momento de que estava transcendendo as formações da banda e, por consequência, também o estilo da banda que a gente estava desenvolvendo, porque ela é muito calçada no rock e eu comecei a trilhar por outros caminhos, mais de baladas, mais até de um romance barato, como eu falo, assim. E o som da banda, confesso que, para mim, no começo, não era muito a minha praia, assim. Sempre tive uma ideia mais pesada, um som mais pesado. Toquei em outras bandas um som um pouco mais diferente. Mas a partir do momento que a gente fez o primeiro ensaio, foi um negócio diferente, assim. Teve uma certa magia, digamos assim. Surtos psicóticos interromperam o projeto mais uma vez, remodelaram a narrativa do clipe e, por fim, constituiu-se a formação por quarteto, com a entrada do baixista Marcelo Batti e do guitarrista Luiz Tissot no projeto do EP e na canção Aquele Beijo. Aí no final do ano passado, eu estava saindo da banda e o Rodrigo estava saindo de um processo que ele não queria mais e ele me convidou para tocar baixo. E para mim é uma grande honra, assim, saber que um cara que é baixista abriu mão de tocar o baixo para poder fazer guitarra, violão e outros instrumentos e cantar e ceder o baixo para mim. Para mim é uma grande honra. Tocar em banda autoral é sempre um desafio, porque a gente vai tocar músicas que na maioria das vezes as pessoas não conhecem. E a Eletroacordes fecha muito legal nisso por ter refrões fortes e então mesmo as pessoas não conhecendo, quem vai nos shows curte e repete os refrões e canta junto, então isso é uma receptividade bem legal assim pra gente, né? Gosto muito de música, gosto de tocar, gosto de compor, gosto de fazer arranjo, gosto de ensaiar, gosto de fazer show. Bom, como existia a ideia de gravar um EP, eu já queria incluir ela entre as canções que iam ser gravadas, mas por força do destino ela foi sucumbindo e, na verdade, ela foi só tomar forma já nas gravações na Casa Sonora. Naquela altura, na Casa Sonora, o produtor Wagner Rodrigues assumia de vez a responsabilidade de dar o melhor contorno para a canção, com maestria. Foi muito interessante trabalhar com Eletroacordes, né? Porque a Casa Sonora é uma produtora que começou há menos de um ano e esse é o 2º EP que a gente está produzindo. E foi uma banda que veio com várias referências interessantes, assim, de pop rock, rock progressivo e tantas outras, né? A gente gravou esse EP com uma instrumentação muito rica em timbres, assim, desde banjo, gaita de boca, violão folk e vários instrumentos, né? E o processo foi assim, já estava bem encaminhado, algumas gravações e tudo mais, e vídeo do videoclipe. E o Rodrigo foi me passando as canções em casa, assim, e a gente pegava 3, 4, assim, por vez, para mim e pro Tissot. E quando nós chegávamos no estúdio, assim, a gente só fazia o que a gente tinha exercitado aqui na casa dele, assim, e as coisas funcionaram, assim, sabe? E a batera no qual eu toquei foi a batera que o batera do Rolling Stones usou no show aqui no Porto Alegre. Isso o cara do estúdio me contou. Se for verdade, já é um fato bem histórico, né? E eu achei bem legal o solo do Tissot, né? Um solo com bastante referência de rock psicodélico.
o solo foi gravado somente em 2 takes, quer dizer, eu gravei uma vez, gravei a segunda e o pessoal já disse, bom, fechou, né? Não, foi composto na hora da gravação mesmo. E a questão de batera foi uma coisa bem simples. Não procurei fazer o mais simples possível o que pedia a música, foi uma levada suave, bem em cima da marcação de baixo, e o próprio embalo da música, assim, o que ela passa, eu acho que a batida dá uma concordada com isso tudo. Como na Casa Sonora a gente fez as linhas de gravações dos instrumentos de cordas, MIDI, enfim, todos de voz, a gente também usou o estúdio Cobaia, onde separadamente a gente também desenvolveu ali a questão da gravação de bateria. E lá também houve situações bem interessantes e bem conduzidas, e também alguns percalços também, mas acho que foi muito interessante assim, a gente ter destacado que a gente trabalhou simultaneamente em quase 3 estúdios, né? A banda ela chegou aqui já com os arranjos bem estruturados e a gente foi trabalhando em cima disso, né? Porque a banda já tem uma carreira longa, né? O Electro Accords tem 10 anos de estrada. E apesar de ter havido mudanças de integrantes, é um pessoal que já tem bastante experiência na área musical. Então a gente foi mais ou menos lapidando os arranjos, assim, mas já veio com uma estrutura bem forte, assim, bem montada já. E a música naturalmente aconteceu, né? Sempre eu desenvolvo ela no violão, em acordes simples, com preocupação para não parecer muito com as minhas influências de Radiohead, Pink Floyd, mas que ao mesmo tempo ela tivesse a cara da Electro Accords. E assim aconteceu. Já o clipe somava no total armazenado 130 GB de imagens e áudio, com estimativa de 18 horas de duração de cenas captadas. Sempre produzido de forma independente, o clipe foi gravado no período de 6 meses, com tempo de duração de 5 minutos e 10 segundos. A trupe na praia ou num parque eólico, trapiche no mar em meio a cenas de nudez davam crédito para que a captação de imagens caçasse quase como um beijo instalado a canção vinda do estúdio. A gente fez a escolha do figurino, eu e a Lu, que foi muito legal, né? Eu adoro fazer figurino. A Lu participou e a gente ficou pirando para fazer aquele figurino, né? 1000 figurinos, que óbvio que na hora a gente reduziu, né? Pegamos assim roupas mais sensuais, mais legais, que tinha aquela pegada sensual, né, um pouco da música. Nós trocamos ideias e conceitos, né, para definir o conceito principal visual do videoclipe, que seria uma ideia psicodélica, né, já que é a vibe que a banda propôs na música. E no caso eu dirigi, e além de dirigir eu filmei grande parte das imagens e editei o videoclipe e todos os materiais derivados. O que eu mais gostei assim nas gravações foram as cenas na praia. E eu gostei de todas as externas que a gente fez, na praça, na praia, na estrada. Eu gostei bastante das externas, mais até do que da maioria das cenas internas. Depois eu me lembro que teve a história do beijo, que tinha que ficar marcado no vidro. E a gente tinha que ter o vapor, tinha que ter a água, tinha que ter o beijo. Então, mas tudo deu certo, sabe? Também é importante destacar o trabalho lá no Trilha Hub, lá em Sapucaia, onde a gente fez imagens em 360, ainda com um antigo integrante, e depois teve que editar, mas assim, tivemos dificuldade de operar com essas imagens, mas no fim deu tudo certo, foi muito bem conduzido pelo diretor do clipe, né, o Lucas, e é interessante destacar que teve também essa logística, né, a gente hora estava no litoral, hora estava na região metropolitana, na capital, nos bairros, então a gente também teve essa transição junto com os artistas, com a equipe, com quem filmava, a direção. Foi bem bacana essa experiência. Uma cena em especial que foi muito importante para trazer essa vibe psicodélica e que está presente no momento que para mim é o mais psicodélico assim, do videoclipe, que é o solo, que é a performance da Lu em torno do baixo acústico, né? Que eu gravei em 2 takes, no caso. Eu gravei um take fixo dela e depois um com a câmera em movimento, assim, e fazendo movimentos bem diferentes, para dar bastante essa sensação
que a banda estava procurando. Quase ninguém te escuta, e nem é bem sua culpa. Teu discurso convence. Onde eu tive mais dificuldade, alguma dificuldade, foi nas cenas internas com os instrumentos musicais, com a guitarra, baixo, que eu tive, né, que ter uma interação com os instrumentos e também com a guitarra simular que eu estava tocando, né, porque na verdade eu não toco nada desses instrumentos. Primeiro a gente começou com onde fazer, né? As cenas que a gente ia fazer com o modelo, que foi as que eu participei. Onde fazer? Eu pensei, vamos fazer lá no meu apartamento, que tem 2 janelões grandes, é bem iluminado. Só que o apartamento era pequeno, né? Mas tudo bem. A gente foi pra lá, tinha uma parede branca e vários objetos, cada um trouxe alguns objetos. Foi interessante, sim, que várias nuances durante o período de gravação, que se estendeu além de 6 meses, que era assim, inicialmente 3 meses, a gente já tinha boas imagens adiantadas. Aconteceram, por exemplo, um parente de um dos integrantes da equipe de produção, no dia da gravação, cortou a mão, e nesse mesmo dia, durante a locação, roubaram o equipamento de um produtor, né, o que acabou retardando ainda as questões de gravação. Também um dos membros da equipe, em outra situação, também teve um mal súbito durante uma gravação de externa. Mas todas contornadas, sempre com um equilíbrio ali, o pessoal um empenho de poder gravar. Então isso também são situações que é importante destacar, porque também tem essa dificuldade numa área de uma produção independente, né? Eu gostei muito daquela cena que eu tô no trapiche, que a gente gravou várias vezes, né? Na plataforma de pesca ali, no nosso litoral norte, numa praia, que a gente gravou assim. Eu caminhei várias vezes em direção à câmera. E ali foi legal de fazer, assim, né? Porque envolvia mar. Então a gente trabalhou em várias frentes, no NPAC, na Cobaia, na Casa Sonora, onde as ideias foram sendo catalisadas, a gente foi desenvolvendo harmonicamente, buscando no roteiro acrescentar situações de imagens externas, ou lá na Casa Sonora a gente regravando algumas situações. Então assim, sempre teve assim, uma linha de condução bem harmônica. Isso foi interessante também destacar nesse clipe aí, né? Histórias singelas, curiosas, revestidas de mistérios e desafios superados, que pode ser a narrativa de qualquer banda autoral que busca evidenciar seu trabalho de forma independente, mas que aos poucos avança com uns 1000 views no seu canal no YouTube em um mês, sem ajuda de robôs ou artificialidades. Assim é a Eletros, que sabe seu tamanho, mas que não desiste fácil. Sabe quando eu narrei que talvez, muito provavelmente, pouco se ouvirá de eletroacordes? Pronto, já ouviu. Aquele beijo.